Fala aí, galera da literatura irreverente, estamos de volta hoje aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar da proeza del Vasco de la Carretilla. Já ouviu falar? Mais um personagem folclórico aqui das nossas cataratas do Iguaçu. Roda a vinheta que a gente já volta com vocês aí. O Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, ele caminhou de Santa Cruz até Buenos Aires e se tornou uma lenda. O Guilherme Isidoro Larregui Ugarte, mais conhecido pelo apelido que lhe foi dado pelos jornalistas argentinos, a sua terra de adoção, né? Como El Vasco de la Carretilla, ou o Vasco do Carrinho de Mão. Ele é dentre tantos outros personagens aqui, mais um personagem quase folclórico aqui da região das Três Fronteiras, né? E é também um exemplo de resiliência e obstinação. E as suas andanças começaram a partir de um encontro entre amigos em Cerro Bagual, aquela cidadezinha ali em Santa Cruz, onde o Larregui morava e trabalhava nas jazidas de petróleo por ali. E numa noite, naquelas conversas de rodas de amigos, né? Eles conversavam sobre recordes e esforços esportivos e tal. E aí depois, segundo dizem, né, entre uma taça de vinho e outra, entre uma lasquinha de cordeiro patagônico e outra, né, o Vasco lançou quase que uma brincadeira, a sua proposta. Ele disse que poderia caminhar até Buenos Aires, empurrando um carrinho de mão carregado com quase 200 quilos. E foi o suficiente para algum ali erguer a taça de vinho e falar assim, por que não, né? E a aventura durou 14 meses, galera. Começou no dia 25 de março de 1935, próximo à localidade ali de Comandante Luiz Piedrabuena, e terminou na capital federal em 24 de maio de 36, e ele foi recebido e homenageado por uma multidão. Dizem que cobriram o carrinho dele com flores. Eu vou abrir aqui um parêntese para dizer que o povo de Santa Cruz diz que a cidade de Comandante Luiz Piedrabuena é um oásis na Patagônia. É um oásis que tem 5.000 habitantes e que nasce do grande estuário formado pelo rio Santa Cruz e o rio Chico, ao pé de um grande planalto, tá? Bom, essas homenagens elas continuaram no dia seguinte como parte das comemorações do aniversário da Revolução de 1810. E o Vasco, emocionado, foi com o seu carrinho de mão até a Praça de Maio, e ao lado da pirâmide ali da Praça de Maio ele deixou todas aquelas flores, né? Naquela aventura foram percorridos mais de 3.200 quilômetros, galera. E segundo consta, ele gastou ali 31 pares de alpargatas. Haja alpargata, né? Agora um pouquinho da biografia dele. Ele nasceu na cidade de Pamplona, no dia 27 de novembro de 1885. E aos 15 anos ele deixou aquela cidade que foi fundada por um general romano no ano de 75 a.C. e migrou para a Argentina, adotou a Argentina como terra natal. Dizem que ele primeiro trabalhou como marinheiro até se estabelecer naquela área agreste ali da Patagônia, onde começou a aventura dele, né? E dessa primeira aventura a pé, segundo ele, a pior parte foi o trecho até Trilhão, quando ele foi pego pelo inverno e a neve, mas mesmo assim o cara era duro, ele não se dobrou e conseguiu atingir o objetivo dele, né? O primeiro carrinho de mão dele, ele doou para o Museu de Lujan, tá? Tá lá até hoje. Tá curtindo o vídeo? Então, se inscreve aí, galera. Mete o dedo no like, deixa seu comentário, recomende, tá? Bom, continuando. Depois ele pegou ali um segundo carrinho, entre 1936 e 38, ele fez uma viagem de Coronel Pringles, ou Pringles, como queiram, na província de Buenos Aires, até a Bolívia. E também mais 2 passeios. Um dele foi em 1940, de Vila Maria, em Córdoba, até a cidade de Santiago, no Chile. E o outro teria começado em 43, em Trenquelauquen, e terminado 6 anos depois, aqui na cidade de Porto Iguaçu, em Misiones, lugar onde seria sua residência definitiva. E estima-se que no total ali das andanças dele, né, ele tenha caminhado mais de 20.000 quilômetros, galera. 20.000 quilômetros de caminhada. É bastante, né? Bem, uma vez instalado ali no Parque Nacional do Iguaçu, do lado argentino, ele construiu uma casinha humilde e o Guillermo Isidro, conhecido como El Vasco de la Carretilla,
ele viveu ali seus últimos anos, naquela paisagem perto das cataratas. Alguns lembram que 2 vezes por semana, mais ou menos, era comum vê-lo caminhar ali os 26 quilômetros da casa dele até Porto Iguaçu, talvez para manter aquele hábito de percorrer longas distâncias a pé. Hábito esse que ele iniciou quando tinha cerca de 50 anos, viu, galera? Foi bem tardio o hábito dele, né? Ele faleceu, então, aqui na cidade de Porto Iguaçu, no dia 9 de junho de 1964, quando ainda não tinha completado 79 anos. Ele foi, inclusive, sepultado ali no cemitério municipal de Porto Iguaçu, aqui na Argentina. E nessa altura da vida dele, ele já tinha se tornado uma figura lendária e mitos começaram a ser construídos em torno dele, né? Dizem, por exemplo, que ele foi o primeiro guia que atendeu argentinos e estrangeiros que desejavam visitar ali as cataratas do Iguaçu, né? Do lado argentino. Outro mito também diz que ele falava inglês, italiano e alemão. E ali no passeio inferior, ali na perna esquerda do passeio inferior, nós vemos uma placa dizendo que o Vasco de la Carretilla foi o grande responsável por aquela disseminação desenfreada da zebrina, né? A famosa Wandering Jew, aquela planta bastante invasiva que é usada em jardinagem. Diz que foi ele que colocou lá um pontinho negativo na bibliografia dele. Mas nós não podemos deixar de observar que realmente o Vasco de la Carretilla foi uma personagem e tanto aqui para as nossas cataratas do Iguaçu. Tá certo? Então, seus irreverentes da literatura, até o próximo vídeo!